O sexo foi o último a ir, muita coisa sumiu antes, só ninguém percebeu. E essa é a parte que mais machuca, não o momento em que o sexo some, mas o processo silencioso que veio antes, os sinais que estavam lá, as oportunidades de conversa que foram evitadas, os momentos de conexão que foram substituídos pela rotina, até que um dia simplesmente não acontece mais, e os dois fingem que está normal. Mas não está. O sexo dentro de um casamento não é só prazer físico, nunca foi. É uma linguagem, é a forma que dois corpos encontraram de dizer coisas que a mente não consegue formular e a boca consegue pronunciar. Quando o sexo está presente e é bom, ele diz: "Eu ainda te vejo, eu ainda te quero. Você ainda me importa de uma forma que vai além de tudo que dividimos. Você ainda é uma pessoa para mim. Não só um papel, não só uma função, não só uma parceria logística." Quando o sexo some, o que some junto é essa linguagem. E o silêncio que fica é ensurdecedor, mesmo que ninguém perceba conscientemente. Porque o corpo comunica o que a mente evita. E quando o corpo para de buscar o outro, é porque alguma coisa, muitas vezes uma coisa que nunca foi nomeada, nunca foi dita, nunca foi resolvida, criou uma distância que o desejo não consegue mais atravessar. John Gottman passou décadas estudando casamentos e identificou algo que ele chamou de Four Horsemen, os 4 comportamentos que predizem o fim de uma relação com precisão assustadora: crítica, desprezo, defensividade e bloqueio emocional. E o que ele descobriu é que quando esses comportamentos estão presentes, a intimidade física é sempre uma das primeiras coisas a desaparecer. Porque você não consegue desejar alguém por quem sente desprezo. Você não consegue se abrir fisicamente com alguém de quem você se defende emocionalmente. O corpo não consegue ir para onde a mente e o coração não estão. O sexo não some por acidente. Ele some porque é algo mais profundo, algo emocional, algo relacional, algo que ficou sem resposta por tempo demais. Criou um ambiente onde a intimidade física não consegue mais existir. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu antes do sexo ir embora. Sumiu o toque sem motivo, esse toque que não precisa de contexto, que não leva a nada, que existe só porque existe vontade de estar perto. O toque que diz: "Eu gosto de você", não, "Eu quero sexo", só "Eu gosto de você". Esse toque some primeiro. E quando ele some, o sexo perde seu prólogo, perde o ambiente que o prepara, perde a naturalidade. E começa a aparecer uma transação, algo que acontece de vez em quando, por obrigação ou por necessidade biológica, sem a conexão emocional que deveria acompanhá-lo. Sumiu a tensão sexual, aquela energia que existe entre 2 pessoas que se desejam de verdade, que faz você mais consciente do corpo dele numa sala cheia de gente, que cria antecipação, que torna um jantar simples em algo carregado de possibilidade. Essa tensão precisa de cuidado, precisa de momentos intencionais, de olhares que duram mais do que o necessário, de toques que prometem mais do que entregam, de espaço para a antecipação existir. Na rotina do casamento, com filhos, trabalho, contas, responsabilidades, esse espaço raramente é criado, e sem espaço para a atenção existir, o sexo perde o que o tornava especial, vira mais uma tarefa numa lista já longa demais. Sumiu a comunicação sobre o desejo. Essa é talvez a ausência mais custosa, porque muitos casais nunca, em anos, às vezes décadas de casamento, tiveram uma conversa direta e honesta sobre o que querem, o que sentem, o que precisam dentro da intimidade física. Falam sobre tudo, sobre os filhos, sobre o dinheiro, sobre o trabalho, sobre os problemas, mas sobre o desejo, silêncio. Porque é constrangedor demais, porque parece que não deveria precisar ser dito, porque você acha que ele deveria saber, porque ele acha que você deveria saber. E os dois ficam esperando que o outro adivinhe, e ninguém adivinha, e o sexo vai sumindo, e o silêncio vai crescendo. Aqui está algo que me impressiona. Casais que conversam sobre praticamente tudo ficam completamente mudos quando o assunto é a ausência de intimidade física. Por quê?
Porque nomear o problema parece mais assustador do que o problema em si. Porque dizer em voz alta, a gente não se toca mais, parece o começo do fim. Parece uma admissão de fracasso. Parece abrir uma porta que talvez não tenha volta. Então os dois ficam em silêncio. Fingem que a semana está corrida, que os filhos cansam, que vai melhorar, que é fase. Mas fases passam quando algo muda, e nada muda quando ninguém fala. Freud mostrou que reprimimos o que não sabemos como enfrentar, e a sexualidade dentro do casamento, com toda a sua carga emocional, com toda a sua vulnerabilidade, com toda a sua capacidade de revelar o que está realmente acontecendo na relação, é talvez o território mais reprimido que existe. Porque falar sobre sexo com o parceiro exige um nível de vulnerabilidade que muitas pessoas nunca desenvolveram. Exige dizer, eu quero mais, ou eu não quero como está, ou eu não me sinto vista, ou eu não me sinto desejada, ou eu tenho medo de que você não me deseje mais. Essas frases exigem coragem, e a maioria dos casais prefere o silêncio ao risco da vulnerabilidade. Mas o silêncio tem um custo, sempre tem. A ausência prolongada de intimidade física dentro de um casamento não afeta só a relação, afeta cada pessoa individualmente, de formas que raramente são discutidas. Ela afeta a autoestima. Quando você não é mais tocada, não é mais buscada, não é mais desejada pelo parceiro que escolheu, uma parte de você começa a duvidar da sua desejabilidade, não conscientemente. Mas o corpo sente a ausência de validação física, e essa ausência vai corroendo a confiança, a sensação de ser atraente, a relação com o próprio corpo. Ela cria distância emocional. O paradoxo cruel da ausência de sexo é que ela cria exatamente a distância emocional que a torna mais difícil de resolver. Quanto menos intimidade física, mais distantes os dois ficam emocionalmente, e quanto mais distantes emocionalmente, mais difícil fica criar o ambiente para a intimidade física voltar. É um ciclo, e ele se fecha com o tempo. Ela abre espaço para vulnerabilidades perigosas, não necessariamente traição física, mas vulnerabilidade emocional. A necessidade de ser visto, de ser desejado, de ser tocado, não desaparece só porque o casamento entrou em crise. Ela procura saída. E às vezes, essa saída aparece na forma de uma atenção externa que preenche temporariamente o que está vazio dentro do casamento. Ela muda a dinâmica de poder. Em muitos casamentos, quando o sexo some, um dos dois quer mais do que o outro. E essa assimetria cria uma dinâmica de poder que contamina muito além da intimidade física. O que quer menos passa a ter mais poder. O que quer mais passa a se sentir rejeitado, inadequado, dependente. Essa dinâmica, se não é nomeada e trabalhada, vai se espalhando por outras áreas da relação. E o casamento vai sendo tomado por uma tensão que ninguém consegue identificar porque ninguém quer nomear a origem. Eu quero falar sobre uma situação específica que acontece em muitos casamentos e que poucos têm coragem de reconhecer. Um dos dois, às vezes os dois, percebeu que o sexo estava sumindo, sentiu, notou, se preocupou. E não disse nada. Esperou que o outro percebesse, esperou que o outro fizesse algo, esperou que a situação se resolvesse sozinha. Ou então, evitou o assunto porque ter essa conversa parecia muito arriscado, muito exposto, muito perigoso. E o tempo foi passando, e o sexo foi sumindo, e o silêncio foi crescendo, até que a distância ficou tão grande que ter a conversa passou a parecer impossível. Porque agora teria que ser uma conversa sobre meses, sobre anos, sobre tudo que ficou sem ser dito, e isso é assustador demais. Mas é necessário. Erich Fromm dizia que o amor real, amor maduro, exige coragem. Não a coragem de declarações bonitas, a coragem das conversas difíceis, a coragem de ser honesto sobre o que está acontecendo dentro da relação quando isso é arriscado, quando isso expõe, quando isso pode mudar tudo. E a conversa sobre o sexo que some é exatamente isso. Uma das conversas mais corajosas que um casal pode ter, e uma das mais necessárias. Se você está num casamento onde o sexo sumiu, o que você faz? Primeiro, reconhece que o problema não é o sexo. O sexo é o sintoma.
O problema é o que aconteceu embaixo, emocionalmente, relacionalmente, individualmente, que criou um ambiente onde a intimidade física não consegue mais existir. E é esse problema que precisa ser endereçado. Segundo, tenha conversa. Não sobre o sexo diretamente, sobre como vocês dois estão, sobre como a relação está, sobre o que cada um está sentindo, sobre o que mudou, sobre o que cada um precisa. O sexo é consequência, e ele volta naturalmente quando o ambiente emocional está certo. Terceiro, reconstrói a intimidade não sexual. Antes de tentar reconstruir a intimidade sexual, reconstrua o toque afetivo, o olhar, a presença, os pequenos momentos de conexão física que não levam a nada além de si mesmos. Esse é o solo onde o desejo pode voltar a crescer. Quarto, busca ajuda profissional se necessário. Terapia de casal não é sinal de fracasso. É sinal de que você valoriza o casamento o suficiente para investir nele. E muitas vezes, a presença de um terceiro, alguém de fora que cria um espaço seguro para essas conversas difíceis, é o que permite que o que nunca foi dito, finalmente seja dito. Quinto, aceita que pode ser tarde. Essa é a parte mais difícil. Em alguns casamentos, a distância acumulada é grande demais, o ressentimento é profundo demais, a desconexão é longa demais, e nenhuma quantidade de trabalho vai reconstruir o que foi desfeito. Reconhecer isso não é desistir, é honestidade, e honestidade, mesmo quando dói, é sempre o começo de algo mais real do que o que havia antes. Quando o sexo some de um casamento, ele foi o último a ir, muita coisa sumiu antes. E a pergunta que realmente importa não é como fazemos o sexo voltar. A pergunta é: o que aconteceu com a nossa conexão? O que aconteceu com a nossa intimidade? O que aconteceu com a nossa vontade de estar perto um do outro de uma forma que vai além da logística da vida? Porque se você responder essa pergunta com honestidade, a resposta sobre o sexo vem junto. O sexo é o termômetro do casamento, não o único, mas um dos mais honestos. Quando ele está bem, raramente é porque o casamento está mal. Quando ele some, raramente é só sobre ele. E talvez a coisa mais corajosa que você possa fazer hoje seja parar de fingir que está tudo bem e começar a conversa que você sabe que precisa acontecer. Deixa nos comentários, o sexo ainda existe no seu casamento ou já sumiu sem que você soubesse como parar?